Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário. E hoje eu vou trazer um assunto por conta de um vídeo que tem aqui já no canal publicado, em que nós contrapomos alta cultura e cultura popular, e me foi suscitado por vocês mesmos, né, os amigos que acompanham. Até agradeço muito a quem suscitou, me deu esse toque para falar sobre esse assunto, sobre a diferenciação do fenômeno da massificação em relação ao que seria a cultura popular, ou seja, a diferença entre cultura de massa e cultura popular. E esse é um assunto interessantíssimo, que de fato naquele vídeo em que eu contrapus alta cultura com cultura popular, eu não mencionei, não entrou ali em nenhum momento. Mas por que foi suscitado isso? Muito porque há uma confusão, uma dificuldade em distinguir o que é uma cultura primitiva popular, como bem colocado lá naquele vídeo. Eu poderia citar aí músicas como hoje em dia entendidas dessa forma, né? O funk, o movimento rap, né? Ou mesmo era o samba há alguns anos atrás, blues nos Estados Unidos. Mas enfim, culturas primitivas, que são culturas genuínas e populares porque possuem a sua dimensão estética bem, digamos, lastreada na realidade de alguma comunidade sociológica, vamos botar assim, em contraposição ao que seria a massificação, a cultura de massa. E a primeira grande distinção que se pode fazer entre a cultura popular, tal qual vislumbramos e apontamos em músicas, em fenômenos mais primitivos, em culturas primitivas, né, em relação à cultura de massa, é justamente que a cultura de massa, o fenômeno da massa, vou falar sobre o fenômeno da massificação, né, a posteriori, mas antes eu vou falar dar um resumido, uma pincelada da cultura de massa. A cultura de massa, ela é uma cultura deslocada de qualquer nicho sociocultural. Ela não tem um nicho, ela não tem uma dimensão estética que lhe é peculiar. E isso vai ficar mais claro quando a gente diferenciar, e essa discussão cabe aqui, né, diferenciar arte de cultura. A gente vai explicar como que o fenômeno da massificação funciona, como que a cultura de massa se insere em relação à arte e à cultura. Primeiro, o que é o fenômeno da massificação? É muito bem, digamos, explorado em obras como Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. O fenômeno da massificação, ele é um fenômeno de digamos assim, de uma inclusão civilizacional mal sucedida. Por quê? Por que mal sucedida? Porque, a princípio, se consegue produzir uma ascensão socioeconômica, né, uma emergência econômica em relação à democracia liberal, foi capaz de fazer isso na Europa, né? E no Brasil vem fazendo em passos atrasados e mais lentos, mas é um fenômeno que se vê também, muito no Brasil. Pessoas que conseguiram, em algum nível, emergir economicamente, mas que não teve nenhuma espécie de acompanhamento sobre o aspecto cultural, educativo, né? Então, e sobretudo psíquico, o aspecto psíquico também, o temperamento, revela muito desse fenômeno da massificação. Geralmente, o homem massificado é um homem destemperado, é um homem nervoso, é um homem aflito, cheio de com dificuldades de se, digamos, de não se exaltar diante de questões políticas, econômicas, políticas, morais, enfim. Então o fenômeno da massificação, ela diz respeito a isso, a uma inclusão, inclusão social, uma emergência econômica sem que haja um acompanhamento cultural. Então, veja, é muito mais facilmente identificável a massificação na classe média do que nos estratos sociais inferiores. Ou seja, dificilmente você vai encontrar um homem massificado na favela. É um exemplo que eu dou aqui, né? Dificilmente. Ali você, ou numa comunidade rural, por exemplo. Você não vai encontrar um homem massificado numa comunidade rural. Então a cultura que é praticada em nichos ainda primários, nichos primitivos, não é uma cultura de massa, não é uma cultura massificada. A cultura massificada, ela é identificada com muito mais facilidade justamente na classe média. E ela dificilmente é uma cultura que se contrapunha em alguma forma à ideologia civilizacional. Ao contrário, a cultura massificada tende a ser uma cultura que domestica, torna o homem dócil,
Ela não incita o primitivo no homem. Já começa aí a distinção do que a gente fala em relação do rap e do funk, não como cultura de massa. Já fica mais claro, já começa a despontar por que rap e funk não é uma cultura de massa, né? Então, inclusive porque rap e funk tem um nicho sócio, uma dimensão estética real, né? E um nicho social bem definido, de forma que é possível, sim, é possível identificar em algum nível a tentativa de exploração mercadológica desses nichos, mas disso não decorre o fato de que o próprio movimento em si, como cultura primária, passa a ser aí identificada de alguma forma como cultura de massa. Não. Então, bom, expliquei aqui então basicamente o fenômeno da massificação. Ele é um fenômeno de classe média. O Ortega Gasset costuma até citar, falar muito do homem massificado como um homem com diploma, né? Ele gosta de frisar nisso, né? A massificação é de um homem com terceiro grau, de quem se esperava alguma espécie de temperamento bem apurado, de gosto, sofisticação, e no entanto ele é um especialista, ele tende a ser um especialista. A própria ideia de especialização educativa, que é de alguma forma demandada na civilização, favorece, reforça que haja um destempero nesse fenômeno da massificação e uma visão, às vezes, um certo pedantismo de querer arrogar para si o mesmo nível de autoridade em outras áreas que você não tem. Você como especialista tem mais numa área, você começa a estender isso para outras áreas em que você não tem esse mesmo nível de autoridade para falar a respeito disso. A seguir, para que a gente compreenda melhor o fenômeno da massificação, eu vou distinguir aqui arte de cultura. Isso é uma distinção interessante de ser feita, né? A arte, ela, digamos assim, ela força e tenta expandir a cultura para novos horizontes. Essa é a característica da arte. Ela costuma ser caracterizada por vanguardistas que são capazes de inovar, trazendo a essa inovação uma assinatura que lhe é peculiar, pessoal. Isso é uma característica de um artista. É alguém que traz uma característica. O artista genuíno, claro. A gente tem muitos artistas que não são propriamente artistas, alguns são meros divulgadores de alguma cultura, enfim. Mas o artista genuíno, né, ele é aquele que tem um espírito artístico, vamos dizer assim, né? O espírito artístico, ele se caracteriza por isso, por essa capacidade de forçar a cultura para além do seu horizonte original, induzindo aí um lado imaginativo, criativo e inovador com a assinatura pessoal e própria do artista. Já a cultura não, a cultura ela é o legado transgeracional de toda uma faculdade humana em suas inter-relações, geralmente restrita a alguma comunidade ou algum povo, e ele tem um contexto social específico, ele tem um lastro na realidade. A cultura, ela tem algum lastro na realidade. O que caracterizaria ela ser uma alta cultura? É o lastro dessa realidade ser, digamos, estratificado em estratos sociais mais elevados, né? Ou seja, aristocracias, elites, né? Ou legado que tenha perpassado gerações e nos tenha sido deixados e hoje é apenas cultuado por eruditos, né? Isso seria característica de uma alta cultura. A cultura popular, esse lastro da realidade, ele está adstrito a alguma área geográfica, algum povoado, alguma comunidade. Mas então, veja, a cultura, diferente da arte, a arte ela se permite ser mais imaginativa, criativa, forçando digamos, a dimensão cultural para fora de si mesma, em algum nível de abstração, algum nível de imaginação, capacidade criativa, né? Para fora da realidade, né? Por isso a arte ela não precisa ter necessariamente esse lastro com a realidade. Já a cultura não. A cultura ela tem um lastro claro e apontável no tempo, seja no tempo ou no espaço, né? Em algum nível, essa cultura pode ser uma cultura do passado, mas ela teve um lastro de realidade. E é nisso que nós conseguimos aí, então, definir de maneira mais precisa a cultura de massa. Porque a cultura de massa, ela, ao mesmo tempo que não consegue ser arte, porque ela não traz uma dimensão imaginativa com uma assinatura pessoal, particular,
né? Ela não consegue isso, ela é apenas uma fórmula que vende, uma fórmula mágica, que se provou as pessoas gostarem de consumir um produto de consumo. Ao mesmo tempo, ela não tem uma dimensão estética social definível, circunscrita, apontável. Ela não tem lastro na realidade, é isso que eu quero dizer. Então, ela não é cultura também, ela não é arte e também não é cultura. Ela não é cultura, nem alta cultura e nem cultura popular. Ela é simplesmente um produto comercial que, sobretudo, entretém, e por isso muitas vezes se confunde a ideia de cultura de massa como entretenimento. Eu vou mostrar porque isso também é um equívoco, achar que se define cultura de massa simplesmente como entretenimento. Não é. Entretém o homem massificado, porque o homem massificado costuma ser um homem que emergiu economicamente de alguma dimensão estética real, de algum nicho social, e ele, à medida em que ele emerge e se insere na urbs, né, nas grandes cidades, ele perde muito da sua própria identidade. Então aquele vazio, aquele vácuo de identidade é substituído gradativamente por uma cultura, digamos assim, uma falsa cultura que pretende o domesticar, através de ilusões que não têm lastro na realidade. Então, a cultura de massa assim se configura, né, como algo que não é nem arte e nem cultura, nem alta cultura, nem cultura popular. Ela é simplesmente um produto. Cultura popular, ela é inspirada num contexto social, num específico segmento sociocultural, definível. Por exemplo, o rap tem os guetos norte-americanos como claramente um segmento sociocultural definível, né, um lastro na realidade. Quando você ouve um rap, você rapidamente imagina ali o gueto, né, você está falando do gueto. Quando você ouve um funk, você está pensando claramente na favela, ali você tem cultura popular. Quando você ouve um forró, você pensa no Nordeste. Quando você ouve um quinteto violado, você pensa no sertão, enfim, né? Quando você ouve Luiz Gonzaga, quando você ouve o chorinho, você pensa lá no Rio de Janeiro boêmio do final do século XIX, início do século XX, enfim. Dando aqui exemplos, né? O blues e o jazz já vai pensar em Nova Orleans, enfim, por aí vai, né? Já a alta cultura, como eu falei, é uma cultura que o lastro é encontrado ou num passado que nos foi legado e que hoje é cultuado por eruditos, geralmente é isso, ou em culturas que são peculiares a estratos sociais mais elevados e mais estudados. A arte, ela é caracterizada como essa força de expansão da cultura para fora de si mesma, e ela sim pode ser imaginativa, porém ela tem o quê? Uma assinatura própria do artista, peculiar, que ele é individual, e ela vai se oferecer à sociedade como uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a própria cultura, né? E por isso a importância dos vanguardistas, né? Os vanguardistas vão nos oferecer essas novas possibilidades não antes imaginadas. E finalmente a cultura de massa, que não se enquadra em nenhuma dessas definições. A cultura de massa ela vai vir como inspiração não num segmento social, cultural específico, tal qual é o gueto, tal qual é a favela, tal qual é o sertão, tal qual são as grandes cidades. Não. Ela vai. A ideia não é buscar um segmento sociocultural para dali tirar inspiração e dali, digamos assim, trazer afirmação daquele segmento. Não. O que ela faz é buscar o quê? Dentro do homem massificado, que perdeu a identidade, né, e que foi reinserido numa cidade grande, num contexto de grande metrópole, ele vai buscar entreter essas pessoas que estão vazias de identificação. E portanto, quando você ouve uma cultura de massa, você não consegue achar um lastro com algum segmento sociocultural. A música pop toda, por exemplo, é um exemplo claro de cultura de massa. Michael Jackson, Roberto Carlos no Brasil. Veja, é importante mencionar que não há motivos porque para que nós tenhamos nenhuma espécie de repúdio ou de repugnância em relação à cultura de massa. O que caracteriza o homem massificado não é gostar de música massificada. O que caracteriza o homem massificado é só conseguir apreciar a cultura massificada, né?
Então, por exemplo, eu gosto muito de muitas dessas músicas que são massificadas, né? O Skank, por exemplo. O Skank não existe lastro na realidade brasileira, pelo menos, né? Na música do Skank. Ele tem uma formulazinha mágica que vende. E, no entanto, eu gosto muito de escutar Skank, né? E aí você diz, então você é um homem massificado. Eu digo, não, por quê? Porque eu não só apenas tenho o meu gosto orientado por grandes empresas que manipulam a cultura. Eu expando o meu gosto para além disso. Então o fato de... isso também é uma característica do homem massificado que tenta mascarar a sua massificação e dar um verniz cultural. Ele renega, ele tenta identificar o que é cultura de massa, costuma fazer isso errado, achar que funk, rap é cultura de massa, e abraça radicalmente aquilo que é apontado a ele como alta cultura. Então ele abraça radicalmente o quê? A música clássica, principalmente, né? E o jazz. Ele abraça esse estereótipo, ele cria um estereótipo em que ele nega aquilo que são as origens, muitas vezes a origem dele, que é a favela, que ele deveria gostar de funk, nega com repúdio e veemência samba, nega com repúdio e veemência o forró, né, o rap, seja de onde tiver vindo ele, ou de meios rurais, e afirma categoricamente com uma ênfase muito forte a alta cultura. Ele faz isso como uma espécie de reação a si próprio, né? Porque no fundo ele está em repúdio às suas próprias origens, que ele teve que abandonar e reprimir para poder se inserir na sociedade e ter essa emergência econômica. Então, a característica do homem massificado é que não está mascarado por esse verniz cultural, esse pedantismo de se dizer um grande amante da música clássica e odiar a baixa cultura, vamos dizer assim, né? Quando ele não está assim, ele é um homem o quê? Que tem o seu gosto estritamente direcionado pelo nicho mercadológico. Ele não há lastro na realidade. Ele vai gostar de música pop, ele vai gostar de Roberto Carlos, vai gostar do que toca na rádio. Ele saiu disso, ele acha estranho. Começa a achar esquisito, ele não quer se envolver com isso. E muitas vezes ele tem uma ojeriza e um pavor a culturas primitivas, porque o próprio primitivismo dele, ele teve que abafar isso e tentar superar para poder se inserir economicamente. Então essa é uma característica do homem massificado. Agora veja, por que eu não gosto de associar puramente a ideia de entretenimento à cultura de massa? Né? Porque muita gente tenta definir dessa forma e veja, a definição é mais complexa. Né? Não se resume a entreter, se resume a modular, domesticar, tornar dócil a própria civilização, em favor da civilização, um homem que perdeu o seu lastro com sua identidade originária. E é uma cultura que favorece o quê? Uma visão de nicho mercadológico. E é uma cultura de consumo também. A cada 2 anos ela já perde o seu valor muitas das vezes. Outras vezes não, outras vezes perdura porque se vê que mercadologicamente ela agrada. Né? O caso daí do Roberto Carlos, todo final de ano tem um show aí, né? Enfim. E eu falo isso não criticando, volto a dizer, eu gosto de muitas das músicas do Roberto Carlos. Então, por que eu não faço esse vínculo com o entretenimento? Né? Primeiro, por esse equívoco. Porque quando você faz isso, você tem uma visão de cultura utilitarista. Você passa a achar que a cultura tem como propósito estrito civilizar o homem. Né? Então, é preciso que... se a cultura só servir para entreter, então não é a cultura de massa. Isso é errado. Esse é um pensamento errado. Por quê? Na verdade, quando você pensa dessa forma, você está atribuindo à cultura um sentido e uma orientação. Ou seja, uma missão, uma incumbência. O que é um absurdo. A cultura não tem incumbência. A cultura é absolutamente sem orientação. Ela é um reflexo da vida em sociedade. Ela não tem um propósito. Entende? Há uma visão utilitarista de querer atribuir utilidade à cultura. Então se a cultura é só para entreter, naturalmente ela é uma cultura de massa. Ou seja, então o que é cultura? É aquilo que nos civiliza, é aquilo que nos eleva espiritualmente, é aquilo que nos eleva moralmente. Quer dizer, você está atribuindo à cultura algo que a cultura não é. A cultura não tem esse propósito de civilizar, de domesticar a cultura. Muito pelo contrário, a cultura de massa tem muito mais a ver com isso, com tornar o homem docificado, dócil para viver em sociedade. O Roberto Carlos é um exemplo aí, Fábio Júnior, enfim, porque vai explorar
muitas das vezes o romance, aquelas revistas que se vendia antigamente em banca de jornal para domésticas, Sabrina, Bianca, sei lá, que a doméstica conhecia o patrão era rico, aí eles se casavam, ela se tornava rica do dia para a noite. Aquilo ali é bem característica de uma cultura de massa que adocica o coração da pessoa mais inculta, e ela vive um romance, na cabeça dela uma fantasia, e naturalmente aquilo não tem nenhum lastro com a realidade, né? Não é afirmação de nenhum segmento sociológico. No entanto, vende, né? Há um nicho mercadológico grande nisso, e as pessoas são moduladas por aquilo, por isso é característico como cultura de massa. Então essa visão utilitarista da cultura, que a cultura serve para te elevar espiritualmente, isso é uma besteira sem tamanho, uma visão muito míope do que é cultura. Sobretudo porque repudia a sua cultura na sua versão mais rica, que é a cultura quando ela surge, primária, o homem ainda não inserido na civilização, ou seja, uma cultura indígena, seja uma cultura do homem rural, né, seja uma cultura de comunidades pobres. São culturas riquíssimas, que nos falam muito da realidade humana, da condição humana, e que são repudiadas dentro dessa visão utilitarista de cultura, porque justamente elas ferem o senso de pertencimento à nova urbs, à nova comunidade que é ascética, que é uma comunidade muitas das vezes orientada para justamente adocicar o homem, conformar ele com a vida em sociedade. Então essa visão utilitarista, ela tende a apontar a cultura de massa como a cultura do entretenimento, o que é absolutamente equivocado, porque pode-se dizer que praticamente toda cultura possivelmente possibilite entreter você. Uma boa cultura tem como característica essa capacidade de nos entreter, de nos produzir catarse, de nos produzir deleite. Então não é uma boa definição você definir cultura de massa como uma cultura de entretenimento. A cultura de massa é um produto mercadológico para consumo e que vende, sobretudo, para pessoas que se deixam orientar estritamente por empresas na conformação ou por culturas urbanas, a conformação, perdendo a sua própria identidade, inclusive, na conformação do que seria isso, a sua adaptação à vida em cidades grandes. Então vou falar aqui mais especificamente, né? Houve quem dissesse assim, criticasse a cultura primitiva, seja ela na sua forma do rap, no samba, ou do funk, né? Apontando, por exemplo, como a cultura popular não é isso. A cultura popular seria, por exemplo, um Cartola, por exemplo, né? Isso é cultura popular, o funk não. Isso também é uma visão preconceituosa. Por quê? Porque o Cartola, ele está presente, ele faz parte de um processo que vem desde os modernistas. Estou falando especificamente do Brasil, tá? Não vou aqui de forma mais ampla ainda adentrar isso, porque esse é um processo que vem desde o Renascimento cultural, que é o debruçar da aristocracia na direção dos populares, né? Villa-Lobos fez isso aqui no Brasil, os modernistas fizeram isso. Então, em termos de cultura geral, pode-se falar, eu já até falei isso, Dante Alighieri é alguém que fez isso, porque ele abdicou da norma culta de utilizar a linguagem erudita, que era o latim na época, para adotar o quê? Uma linguagem vulgar, que era a linguagem de Florença, né? O florentino, a fim de ampliar, estender aí o seu alcance para os populares, para o povo, ou seja, um debruçar da aristocracia em direção ao povo. Esse diálogo que a aristocracia teve com o povo, né, ele perdurou desde o Renascimento na Europa até os dias de hoje, e pode-se dizer no Brasil teve uma ênfase maior a partir do movimento modernista, mas você via isso com Villa-Lobos, com Chiquinha Gonzaga também, né, esse debruçar da aristocracia, que num primeiro momento produzindo uma arte erudita com elementos do povo, num segundo momento pinçando figuras populares que fossem capazes de produzir boa cultura. É o caso do Cartola. Veja, o caso do Cartola é esse. Ele é produto desse diálogo, né, dessa seleção. Algo que não se pode dizer, por exemplo, de muitos dos funkeiros. Os funkeiros não passaram por esse debruçar, esse guia, esse norte dado pela aristocracia. Eles são um produto bruto puro,
né, na sua forma mais primitiva e bruta, como eles são, sem nenhum processo de seleção, sem nenhum lapidamento, vamos botar assim, né? O Cartola, ele é cultura popular que dialoga, de alguma forma, com esse processo seletivo. Não é o que acontece com o funk, muitas vezes não é o que acontece com o rap também, né? Você vê, houve um Tupac, ali é pedra bruta, não lapidada. O que acontece nos guetos está ali, né? O Dr. Dre, por exemplo, né? O que acontece as verdades, a violência dos guetos está ali, impregnando uma cultura bruta, cheia muito verdadeira e genuína. E não há lapidação nenhuma por parte de nenhum elemento aristocrático ali, de nenhuma erudição, né? O que não faz com que ela seja cultura de massa, volto a dizer, ela é apenas uma cultura primitiva. E sobre o sertanejo universitário, aí sim a gente pode falar que estamos falando de um produto mercadológico, ou seja, de cultura de massa. Diferente do rap, diferente do funk. Por quê? O sertanejo universitário, ele não encontra lastro na realidade. Não encontra. Não existe um lugar que venha na dimensão estética, como vem, por exemplo, quando você ouve um rap, de imediato vem o gueto, ou quando você ouve um funk, de imediato vem a favela. O sertanejo universitário você não vai conseguir pensar no sertão, porque ele não é uma música para o sertão, existe música para o sertão, certo? E também ele não se aplica à cidade, porque a cidade ela pede uma música urbana própria. O que é o sertanejo universitário, se não a nossa revista Bianca, para iludir, mexer com o coração do homem que perdeu a identidade, né? É a perfeita definição da cultura de massa, é o sertanejo universitário. Não encontra lastro em nenhum nicho sociológico, ele é um mero nicho mercadológico para emergentes que perderam a identidade. E o sertanejo, uma vez emergindo economicamente, ele não consegue voltar à sua origem, à sua raiz, né, primária, que seria a música sertaneja mesmo, raiz, até porque ele mesmo já não tem identidade com aquela música, não tem identidade com aquela dimensão estética nenhuma. Então ele vai tentar se iludir, se entreter, né? E aí sim, nesse sentido, o entretenimento que adocica o homem ou prepara ele de forma ilusória para a dimensão estética real, que é a urbs. Né? A dimensão estética real do homem emergente é a urbs, são as grandes cidades. Né? E a urbs, veja, você encontra a urbs como uma dimensão estética. Se você quiser ouvir uma música de urbs, você encontra. É possível você encontrar cultura urbana, né? Cultura urbana, é possível. Sem que seja cultura de massa. É uma música que projete o urbanismo como a realidade estética. Né? Música eletrônica é um exemplo, alguns rocks pesados são outro exemplo, o próprio rap, em algum momento, também é um exemplo de cultura real, com lastro na cidade. O que é o sertanejo universitário? É uma ilusão, é o que eu chamo de chifre em cabeça de peixe. Né? Ele não consegue encontrar. Ele não é sertanejo, porque ele não tem uma identificação real com o homem sertanejo, e ele também não é urbano, propriamente, não é representativo da grande cidade. Você não pensa, quando você vê os edifícios, os prédios enormes, as fumaças das indústrias, aglomerado de pessoas, você não pensa em música sertaneja. Não sertanejo universitário. Não há essa associação. Então, realmente é um mero produto mercadológico. Buscar evoluir é evitar o que? O fenômeno da massificação. A massificação, sim, é um problema. Porque a massificação envolve uma série de transtornos psíquicos. Uma vez que você, por exemplo, repudie veementemente a cultura primitiva, né? O apelo sensualístico do funk, ou a violência no rap, ou a sua, digamos, a sua raiz mais primitiva no que se diz na cultura negra, né? No candomblé, né? Enfim, você cria toda uma repugnância em relação a isso, porque, na verdade, é tudo que você teve que sufocar dentro de você para poder emergir economicamente e se adequar à vida em sociedades nas grandes urbes. Então tudo isso que você teve que sufocar psicologicamente cria essa repugnância em relação ao primitivo. Uma vez que você teve que sufocar em você, você passa a querer reprimir nos outros. E isso cria uma série de reações e transtornos psicológicos, raivas, ódios morais, raivas e ódios políticos, né? E outras, digamos, presunções mercadológicas que você passa a ter em relação à sociedade, uma série de transtornos que a massificação causa, além, é claro, de um empobrecimento da própria experiência de vida, porque você passa a desprezar várias dimensões estéticas que poderiam te expandir, né? O deleite com essas dimensões estéticas, essa expansão para outras culturas, você passa a ter uma visão adstrita à sua realidade
mercadológica que a mídia te produz, te oferece como o que é cultura para ser consumida, e você perde contato com o passado, você não tem mais contato, não se preocupa em saber o que o passado tinha como cultura, perde contato com a sua própria identidade primitiva, né? Você passa a ter repugnância em relação a ela, achar que você tem que ascender espiritualmente e repugnar os apelos sensuais ou a violência exposta dentro da música, e você passa a criar esse verniz falso de que você só gosta de música clássica, que é um verniz falso, ao mesmo tempo que você cria uma série de reações e ódios que são gratuitos e desnecessários na vida, né? Que atrasam o seu verdadeiro, a sua possibilidade evolutiva, inclusive no que diz respeito ao autoconhecimento. E nisso consiste muito da repugnância hoje ao funk e ao rap, que não são culturas de massa, são culturas reais, populares, primitivas. Bom, é um tema complexo. Tentei desenvolver da maneira mais simples possível, para que pudesse ser mais facilmente compreendido. Espero que de alguma forma tenha sido interessante esse assunto. E quem sabe fale mais adiante um pouco mais desse assunto. Espero que você tenha pelo menos se entretido aqui com esse papo, nosso papo. Um forte abraço. Até mais. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.